sensibilidade assim para quebra-cabeça. Ele esperto, atiladíssimo, quebra-cabeça, jogo de bingo, as questões assim de alfabeto, de construção de nomes, tanto é que ele já escreve os nomes da família, né? Ele já chegou aqui, ele já dominando a escrita do nome dele. Na idade dele, a maioria das crianças tem aquela bicicleta, né? A famosa bicicleta. Ele tem uma moto elétrica e ele consegue ainda brincar com essa moto. Então, pra ele, é o máximo ele tá na rua com as crianças brincando. Ele gosta de brincar no computador. Adora mexer em tudo. Ele gosta de cantar. Meu coração batia forte, eu nem sabia porquê. Eu era apenas um menino, descobrindo a paixão. Eu te olhava todo tempo e nem sabia a razão. O Nicolas é uma criança que nasceu com atrofia muscular espinhal, que é uma síndrome, né, que ela degenera os músculos, então ele vai perdendo movimento. E problemas na deglutição dos alimentos. Por isso que ele só se alimenta via sonda, que ele não pode se alimentar via oral. Ele estava já na fase de caminhar e ele não firmava a perna. Daí foi mandado para um neuro, onde eles descobriram que ele tinha essa atrofia. A notícia, na hora que foi dada, foi um baque, né? Porque nós não esperávamos, até porque temos 2 saudáveis, né? Mas em seguida nós conseguimos aprender com ele, estamos ainda aprendendo com ele, né? Ele queria estar no meio das crianças e não podia. Nós tentamos creches para ele, como foi orientado pelos psicólogos que ele ia, né? Não conseguimos, sem sucesso, as creches não quiseram aceitar porque achavam que era risco. E a única escola que aceitou ele foi a escola Cantinho Amigo, né? Ela teve que recorrer à secretaria, né? E aí, através da Secretaria Municipal de Educação, eles encaminharam ele para cá. Eu tinha medo dele ser rejeitado pelos colegas, dele não... Assim, se relacionar, ele se relaciona bem com todos. Mas eu tive medo de alguma criança ou alguém judiar, empurrar, aquela coisa de criança, né? Eu acho que nós vamos chegar à sociedade inclusiva se as crianças forem, desde cedo, à educação infantil, que tiverem esta oportunidade, não só de se desenvolver no sentido do desenvolvimento humano, né, numa visão humanística da educação, mas também na educação no sentido de oferecer as oportunidades de participação da cultura. Então, acesso ao letramento, acesso à informação, acesso às artes, né? A educação infantil é um princípio hoje, dentro da educação infantil, ela reforça o lúdico, o movimento, a brincadeira, o prazer, a construção de vínculos, né, afetivos, de vínculos de solidariedade. E isso é fundamental para todas as crianças. Então, a criança com necessidades especiais que vem à escola, ou crianças com alguma deficiência, elas não precisam de um currículo diferente, elas não precisam de um currículo especial, elas não precisam de uma escola especial, elas precisam disto, que é o que oferece a educação infantil. Às vezes a gente corre na frente e a gente quer preparar o ambiente, tu acaba super protegendo também. Eu acho que nós, professoras, também temos que nos cuidar para isso. Porque tu acaba querendo super proteger a criança, algumas vezes, no momento que talvez não seja tão necessário. Então, por isso é importante o contato com o fisioterapeuta, com a fonoaudióloga. Umas vezes, quando ele está sentado no chão brincando com as crianças, a gente fica preocupado com a questão do equilíbrio, né? Se ele vai conseguir se equilibrar, se ele não vai cair para um lado, para o outro, enfim. Eu já estava pensando em algum equipamento, alguma almofada e tal, especial, para ele ficar ali sentadinho, para não correr o risco. Só que é uma coisa que a gente sempre tem que consultar antes o fisioterapeuta, por exemplo, porque talvez isso não seja necessário.
E aí, a partir do momento que a gente dá esse auxílio, que é desnecessário, tu pode estar fazendo com que ele talvez perca mais força, né? Tu pode estar atrapalhando ele em vez de ajudar. Eu tô sempre presente na escola, né, tentando ajudar de alguma forma a elas a conviver com o Nicolas, a saber como lidar com ele. Né? Se elas têm alguma dificuldade, elas me perguntam, eu vou lá e converso com elas. Ou às vezes eu tenho alguma dúvida, quero saber sobre alguma atividade da escola, eu vou na escola, eu pergunto. A gente tem um relacionamento muito bom. A presença dos pais é muito importante para a escola. E ter esse contato, esse interesse pela escola. A gente tem experiências muito boas aqui do conselho escolar, bem participativo, que apoia a escola, participa nas atividades quando convidado, né? Em festas. E o trânsito livre dos pais dentro da escola. Ele era muito dependente de mim. Hoje, depois da escola, mudou bastante coisa, né? Hoje ele fica sozinho, ele me ajuda. Ele tá muito mais alegre. O Nicolas era deprimido, ele passou por um período de depressão, né? Depois que ele foi pra escola, isso tudo melhorou muito. Eu só tenho a agradecer àquela escola. No início, assim, a gente sentia que algumas crianças parece que tinham medo de se aproximar dele, até pela questão, assim, da aparente fragilidade que ele tem, né? Aos poucos, os colegas foram vendo que era muito tranquilo também, que dava pra brincar com ele normalmente. Eles ajudam bastante e eles tratam de igual para igual. Se eles tiverem que discutir, que brigar por um brinquedo, eles brigam. E tem uma colega que todos os dias no pátio ela perguntava pra ele: por que tu não caminha? Por que tu não caminha? Por que tu não caminha? E ele tava começando a se irritar, né? Então um dia a gente resolveu conversar sobre isso na roda, né? Bom, conversei com ele antes e tal, e a gente combinou que a gente ia falar sobre isso na roda. E que aí qualquer criança que quisesse fazer uma pergunta poderia fazer, e ele poderia falar, né, explicar, para que a gente pudesse seguir com outros assuntos também, né? As pessoas têm preconceito, então as pessoas têm que se desfazer desse mito. Todos nós somos diferentes. E para ele foi muito bom, porque a vida do Nicolas era assim, era casa, hospital e clínica. Então, assim, a escola foi um ambiente assim, de socialização, de brincadeira. E aqui ele tem um espaço de saúde, ele se sente acolhido, então ele é uma criança mais feliz, ele está assim, de bem com a vida. Isso é inclusão, não fazer da deficiência, da necessidade um problema, só achar um outro jeito, um outro arranjo, né? Isso que é o importante. Porque existe a lei de inclusão social e ela tem que ser cumprida. E que para isso precisa brigar, que nem eu briguei. Eu briguei muito e consegui. Hoje o Nicolas é feliz, é uma criança mais feliz do que já era. Então, o conselho que eu deixo é que as mães acreditem nos seus filhos e façam valer os direitos deles. Não viu ainda uma coisa que eu sei fazer? O quê? Se tentava quebrar as pernas. Mãe, me ajuda. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Só vou